Bom dia! Sejam muito bem-vindos, como sempre, aqui ao Signos e Símbolos. Caros energéticos, como está a vossa energia? Estamos já a acabar o mês de março e já estamos a entrar no mês de abril. O tempo passa muito depressa. Vamos lá então viver cada dia um dia melhor que o outro. Vamos a isso. Vamos saber qual é que vai ser a orientação do tarot para esta semana, para os 12 nativos do zodíaco. Venha daí a hora do tarot. Ora então, vamos aqui esta semana fechar um mês e abrir outro. Então vamos saber qual é que vai ser a energia para os 12 nativos. E aqui no programa nós começamos sempre pelos nativos de Aquário, depois seguimos para Peixes, Carneiro ou Áries, Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, Leão, Virgem, Balança ou Libra, Escorpião, Sagitário e terminamos em Capricórnio. Muito bem, vamos saber aqui quem é que são os mais favorecidos e aqueles que têm uma semana assim mais exigente. Então, mais favorecidos esta semana estão os nativos de Libra ou Balança, temos também os nativos de Escorpião, os nativos de Leão e os nativos de Sagitário. Esta é uma semana mais facilitada. Com uma semana mais exigente, digamos assim, temos os nativos de Gêmeos, temos também os nativos de Carneiro ou Áries, os nativos de Câncer ou Caranguejo e os nativos de Capricórnio. Vamos então começar por Aquário. O Aquário esta semana tem a carta de tarot, a Rainha de Paus, e a Rainha de Paus traz a energia da autoconfiança. Esta é uma semana onde vocês têm que ativar uma energia de mais autoestima, de mais autoconfiança, para que vos seja permitido ter iniciativas. Então, uma semana para se movimentarem, mas muito mais a este nível energético do espiritual, ou seja, de vocês darem mais temperatura, por assim dizer, às vossas ações, movimentarem-se com mais vigor, com mais ânimo para aquilo que querem e desejam esta semana. Então, ao nível amoroso, é uma energia muito atrativa, é uma energia que de facto é bem utilizada, não é verdade? Bem utilizada, vocês ficam mais carismáticos, de facto há aqui esse lado sensual que se sublinha com a energia da carta da Rainha de Paus. Então, dentro daquilo que é uma relação já existente, vocês também estão mais a ter mais impulsos, digamos assim, a ter mais desejos, então a intimidade melhora, vocês também têm mais iniciativa para proporcionar bons momentos na relação ou para fazer algo com os vossos parceiros ou parceiras que até então não tinham feito, portanto mais ousadas, então isso favorece muito as relações existentes. Quem não está numa relação vai ter esse poder sedutor, atrativo, também precisamente pelo carisma, pela energia contagiante que vão ter. Então colocarem um sorriso no rosto, estarem alegres, tomarem iniciativas para sair, para conviver, para socializar, será muito positivo esta semana e pode muito bem, se assim o desejarem, abrir o vosso leque de pretendentes. Em termos de trabalho, é a iniciativa que deve estar então em linha de conta esta semana. Não fiquem paradas, movimentem-se. Se se sentirem um pouco desconfortáveis em situações onde vos é exigido mais aprendizagem, então percebam o que é que têm que ir fazer por isso, obterem mais fontes de conhecimento ou frequentarem um curso, uma formação, uma reciclagem, algo que traga mais benefício para a vossa vida profissional e financeira, será muito interessante. Vocês vão ter aqui muita habilidade para adquirir conhecimento, para assimilar e também para o expressar. Então expressem mais as vossas ideias, os vossos ideais, aquilo que desejam num projeto. Portanto, manifestem-se mais, tomem iniciativas esta semana
que vão correr bem. Então ativem essa temperatura dentro de vocês, ativem essa energia espiritual, mostrem a vossa essência, que isso vai ser fundamental para o sucesso desta semana. Em termos de saúde, tudo o que sejam terapias que devolvam mais calma, mais serenidade, massagens, flexibilidade, pilates, automassagens, relaxamento, spas, serão aqui algo que vai ajudar ainda mais a energia da semana. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarô, Rainha de Paus e a energia da autoconfiança. Seguimos agora para Peixes. Peixes tem a carta de tarô, o Valete de Ouros, e o Valete de Ouros traz a energia das novidades e das oportunidades esta semana. Esta semana fiquem de olhos bem abertos, porque realmente o universo vai-vos trazer sinais, vai-vos trazer situações de abertura de caminhos diferentes. Então, também para olharmos coisas diferentes, temos que nos desapegar de coisas velhas. Então, essa aqui será uma boa dinâmica para estes nativos terem esta semana, é desapegarem-se dos velhos, desapegarem-se de rotinas, desapegarem-se de hábitos repetitivos que são nocivos ou que efetivamente já não têm grande sentido e ativarem essa energia do novo. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação já existente, é fazerem um novo plano, um novo projeto, algo também que tire o casal dentro dessa linha do cotidiano, não é? Todos os dias a mesma coisa, dos mesmos hábitos, etc. Então, trazerem aqui algo mais variado ou diferente para a relação, surpreender os vossos parceiros ou parceiras com uma novidade, com uma viagem, com uma aventura, com algo que seja diferente e que vos tire do ambiente normal, será extremamente positivo para a relação e vai permitir também que ela cresça. Quem não está numa relação pode conhecer pessoas novas esta semana ou deve conhecer pessoas novas. Então saiam mais, vão também frequentar uma nova atividade, um novo grupo social ou um local diferente daquele que costumam ir, porque isso vai abrir caminhos, vai de facto poder proporcionar-vos mais diversidade, digamos assim, social e quem sabe conheçam alguém bem interessante esta semana. Em termos de trabalho, também aqui é exigido a estes nativos que olhem as coisas de um outro ponto de vista, ou que incluam uma nova ferramenta de trabalho, ou que incluam um novo serviço, um novo produto, uma nova estratégia. Tudo isso será muito positivo, não é? E vai aumentar então aqui as possibilidades. Pode também ser a oferta, digamos assim, de uma possibilidade, uma promoção, a oferta de um trabalho, ou um projeto, alguém que fala sobre uma sociedade. Portanto, são aberturas de caminhos de uma forma geral para um mundo profissional e financeiro. Pode ser também uma nova aprendizagem. Tudo o que seja novo, tudo o que seja diferente deve ser incluído esta semana. Quando às vezes estamos assim numa fórmula de marasmo, de aborrecimento, geralmente não nos deixamos conectar a esta energia. Então a orientação vai nesse sentido. Abram os olhos, ok? Abram os olhos e o coração a novas oportunidades. Em termos de saúde, trabalhar mais o corpo físico. Então deem mais atenção ao vosso corpo físico. Não sejam sedentários. Pratiquem alguma atividade física, estejam em contacto com a natureza, alimentem-se bem e durmam bem também. Portanto, são aqui fórmulas simples e super eficazes. Então, para os nativos de Peixes, carta de tarô, o Valete de Ouros e a energia da novidade. Seguimos agora para Carneiro ou Áries. Estes nativos esta semana têm a carta de tarô, a Justiça. E a Justiça vai trazer uma energia que sugere ou pede disciplina. É uma semana de fazerem acertos. O que é que não está bem por aí? O que é que de facto vocês precisam de limar para aperfeiçoar? O que é que vocês não sabem que devem fazer, mas ainda não estipularam, ainda não deram a força de vontade suficiente para que isso gere um hábito, não é? Então os hábitos bons devem ser reforçados, devem ser disciplinados e é isso que estes nativos têm que fazer esta semana. Então ao nível amoroso, esta disciplina dentro de uma relação tem a ver com, de facto, circunstâncias ou situações que podem não estar consolidadas, ou que podem estar conflitos que não foram bem resolvidos,
situações que podem estar aí a fazer-vos alguma confusão e que vocês percebem que têm que resolver, mas podem ter adiado. Então é a semana certa para fazerem isso. Tenham diálogos honestos, estimulem a comunicação assertiva dentro da vossa relação, conversem sobre todos os problemas, sobre os sentimentos, sobre as emoções. Isso vai trazer essa disciplina e o desenvolver de bons hábitos e hábitos saudáveis dentro daquilo que é a vossa relação. Então tenham a coragem para fazer isso e não adiem mais. Façam-no esta semana. Pode ser até que com isto vocês consigam entrar nessa profundidade e para alguns casais faça sentido o oficializar de um compromisso, não é? Bora lá namorar ou bora lá casar em termos oficiais. Pode ser esse tipo de situações. Quem não está numa relação, eu diria que também tem que promover a autodisciplina. Também tem que olhar para dentro de si e perceber o quão exigente às vezes é consigo mesmo ou com os outros. Então estarem também num formato muito mental e não trazerem as vossas emoções, não trazerem o sentimento, o desejo, a vontade em linha de conta, pode perturbar muito a vossa relação com os outros. Então toca a pensar sobre isso. O quanto vocês estão também só na dinâmica mental da racionalidade e não trazem o desejo, a vontade, não é? A coragem também de manifestarem as vossas emoções. Em termos de trabalho, esta é uma semana que é exigida essa disciplina. Então, nada de adiar, nada de dizer que vão fazer amanhã aquilo que podem fazer hoje. Então, essa disciplina é também vocês planearem muito bem, serem metódicos, serem estrategas. Então, saberem que têm que ter uma agenda esta semana será extremamente importante para que consigam desenvolver todos os objetivos a que se propõem. É também, dentro do mundo financeiro, aquele trabalho de contabilista, não é? Vocês perceberem muito bem onde é que ganham o dinheiro, como é que o gastam e fazerem esses acertos para que a vossa vida financeira se torne mais equilibrada. Uma carta boa para fazer acordos, negociações, logo que elas sejam feitas com justiça, com honestidade, com bom senso, decorrem da melhor forma. Em termos de saúde, aqui a parte hormonal, as glândulas serão o ponto fraco, digamos assim, alinhar chakras, ou tudo o que sejam terapias holísticas que ajudam a melhorar essa energia, que aumentam a nossa energia positiva, são favoráveis esta semana para estes nativos. A meditação também. No que respeita aos intestinos, não cometam excessos alimentares esta semana, sob pena de prejudicarem os intestinos, e é preciso que eles funcionem bem. Então, para os nativos de Carneiro ou Áries, carta de tarô a justiça e a energia da disciplina. Agora vamos para Touro. Touro tem a carta de tarô, o ermitão. O ermitão vai trazer a energia do recolhimento. Esta é uma semana de prudência, de cautela, de reflexão, de introspeção. Portanto, esta semana vocês vão reduzir o ritmo ou devem reduzir o ritmo. O que serve bem a estes nativos, que os taurinos também gostam de ir a um ritmo mais lento, digamos assim. Então, esta energia de recolhimento dentro de uma relação já existente pode trazer alguma solidão. Dentro de uma relação existente e até mesmo para quem está sozinho. Esta energia mal conseguida, digamos assim, vem falar dessa solidão, desse sentirem-se sós, dessa necessidade, não é, de terem a validação externa para se sentirem mais amados. Então vão sentir isso como eu estou mais sozinho. Bem utilizada será um momento onde vocês podem fazer as pazes convosco mesmos. Então vejam, este é o benefício desta carta, é o benefício desta energia de recolhimento. Dentro de uma relação já existente, se estão a sentir solidão, bom, percebam que isso então é um aspecto muito negativo da relação. Estar acompanhado, sentindo-se sozinho, há que refletir sobre isso seriamente. Então percebam também o que é que vocês podem fazer. Não se afastem e distanciem mais. Neste momento, então, é preciso vocês terem a noção que pode ser necessário vocês conversarem, comunicarem e tentarem fazer algo mais pela vossa relação, se acham que ainda há algo a fazer. Se não acham,
Pronto, é um momento então de vocês refletirem e se recolherem para perceberem o passo seguinte. Para quem está sozinho, essa análise, essa introspeção de como é que vocês se sentem com o facto de estar sozinhos e se está tudo bem, se vocês se sentem bem com isso, se estão felizes, ótimo. Se não estão felizes, vocês têm que perceber então até que ponto vocês estão desconectados do outro, como é que vocês se conectam, ou o que é que vocês podem fazer como trabalho interior para se conectarem mais, para desenvolverem mais o vosso sentir, a vossa dimensão emocional. Então, trabalho de casa esta semana. Em termos de trabalho e finanças, estes nativos então têm que ser mais prudentes com as suas finanças. Portanto, podem ter que poupar mais dinheiro ou podem, de facto, ter que fazer alguns acertos para não se sentirem, digamos assim, em escassez. Ou então é simplesmente uma carta que vem falar que vocês devem reduzir o ritmo de trabalho, se andaram muito agitados, estressados, etc. É uma hora de vocês irem com mais calma. É uma energia muito, muito boa para tudo que sejam trabalhos de investigação, para tudo que sejam trabalhos que exijam concentração ou foco, porque isso vai estar upa lá para cima, e então estes nativos têm essa capacidade de investigar melhor, de pesquisar melhor e de chegar a conclusões mais sábias esta semana. Portanto, também aí na parte financeira vocês vão concluir, provavelmente, aquilo que vos beneficia mais e aquilo que vos prejudica a este nível e vocês conseguem então readaptar essa estrutura. Em termos de saúde, os ossos são um ponto sensível, a coluna vertebral também, portanto, tudo o que é estrutura óssea pode estar um pouco mais debilitada esta semana. Tenham uma alimentação que possa de facto ajudar nesta área e tudo aquilo que são exercícios também de flexibilidade, de relaxamento também ajudam muito nesta questão. Então, para os nativos de Touro, carta de tarô, o ermitão e a energia do recolhimento, da introspeção. Agora vamos para Gêmeos. Gêmeos esta semana tem a carta de tarô, a Lua. A Lua traz uma energia de confusão. Geralmente, quando chega esta energia, é aquele tipo de energia que nós não devemos decidir nada, que nós devemos esperar melhores dias para que, de facto, consigamos tomar decisões, porque esta confusão não nos deixa ter lucidez, não nos deixa ter a capacidade de discernimento aumentada. É quase como se fosse um dia de nevoeiro, não é? Que nós não percebemos bem o que é que está para além daquela névoa toda. Então precisamos de pausar um pouco mais para depois então podermos observar melhor. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação, pode ser que estejam a ser invadidos por medos, inseguranças, por confusões, ou por situações que talvez não tenham percebido tão bem. Então pode haver aqui muito devaneio mental a esse nível e sentimental, não é? Ali as emoções e os pensamentos, tudo muito perturbado esta semana, e isso pode dificultar uma relação já existente. É importante que vocês falem também, estou aqui sempre a bater na mesma tecla, mas é verdade, dentro de uma relação, se não houver comunicação, está tudo estragado. E então esta é uma carta que também vem falar disso, o quanto vocês falam de forma franca, de forma completamente aberta sobre as vossas emoções, sobre as vossas sensações, sobre aquilo que pensam sobre a relação com os vossos parceiros. Esta é uma semana onde vocês vão devanear muito, ok? E então esse devanear também tem a ver com o reflexo daquilo que vocês já podem ter vivenciado no vosso passado e depois vocês trazem para o vosso presente e é confusão geral. Então calma, às vezes até saírem um bocadinho daquilo que é o vosso sistema diário, façam um passeio, uma caminhada por um sítio diferente, ou vão passar um dia fora, ou vão refletir um pouco à beira-mar, à beira da praia, à beira de um lago, num jardim, algo que vos tire desse ambiente caseiro para vos fazer trazer então aqui mais capacidade de discernimento sobre as situações. Quem não está numa relação e provavelmente pode se ter encantado aí por alguém, pode de facto ter entrado nessa energia contagiante que é o entusiasmar-se por alguém de uma forma inicial
mas estão muito ligados às aparências, estão muito a olhar para aquilo que é visível ou também para aquilo que é a vossa expectativa. Então podem estar iludidos com algumas situações e esta semana vão com mais calma, ok? Vão com mais calma, não tomem também nenhuma decisão nesse sentido de avançar, observem primeiro, sintam e depois tomem uma decisão mais à frente. Em termos de trabalho, dentro do mundo do trabalho podem ser invadidos também por uma energia um pouco negativa, de mexericos, de situações que até são externas e que vos podem envolver. Então façam aí uma espécie de esfera de círculo energético de proteção para não se deixarem envolver nesse tipo de mexericos, contos e ditos. Não levem isso em conta. Não se deixem manipular pelos outros, nem tentem manipular os outros. Isso será extremamente prejudicial no vosso ambiente de trabalho. Pode ser também mudanças a acontecerem, mudanças de localidade, mudanças de departamento, mudanças de tarefa, mudanças de estratégia. Então esta é uma semana que pode haver aqui algumas confusões ou ansiedades a propósito de algumas mudanças, de reestruturações ao nível do ambiente profissional e financeiro. Então, vão com calma, vão com muita calma e muita serenidade esta semana. Em termos de saúde, a parte mental vai mexer com a parte física e sempre mexe, não é verdade? Mas quanto mais vocês trabalharem as vossas emoções, se precisam de apoio, peçam, não há sempre alguém, claro que deve ser o apoio adequado, então procurem pessoas em quem confiam ou procurem pessoas profissionais que de facto possam ser também às vezes indicadas por pessoas vossas de confiança. É uma fase importante para pedir ajuda, para pedir apoio psicológico se necessário ou outro tipo de apoio, porque de facto às vezes precisamos de opiniões imparciais e isentas para nos ajudar a ver melhor. Então recorram a isso esta semana. Para os nativos de Gêmeos, carta de tarô, a Lua e a energia da confusão. Agora seguimos para Caranguejo ou Câncer. Tem a carta de tarô, a Rainha de Espadas, e a Rainha de Espadas vai trazer a energia da racionalidade. Bom, esta é uma energia boa para, ao contrário dos nativos anteriores, para agir, para tomar decisões, para solucionar problemas. Qual é o ponto fraco desta energia? É que, de facto, se formos muito mentais, também corremos o risco de ser extremamente rígidos, extremamente controladores, e todo o controle exagerado de facto proporciona descontrole das situações. Então esta é uma semana onde vocês devem utilizar a razão e a emoção assim, com o mesmo peso na balança, e isso é o que vos vai ajudar, porque há um lado muito pragmático, há um lado onde vocês vão estipular as situações, vão tomar decisões e vai ser muito daquela situação do 8 ou do 80, então toca a equilibrar. Então ao nível amoroso dentro de uma relação pode ser um conflito, pode de facto ser uma situação que vá promover ou vai exigir essa negociação, essa mediação do conflito, e uma atitude mais racional também pode ser necessária. Então também nem devemos usar muita razão, mas também nem devemos agir só pela emoção, pelo desejo ou pelo impulso, não é? Pelos nossos instintos mais primários. Então vocês têm que, aqui esta semana, resolver os conflitos com muito bom senso, com muita racionalidade, serem também mais assertivos na comunicação, e tentarem fazerem um esforço para não julgarem o outro, para não criticarem o outro. Isso vai ajudar muito a que então consigam mediar o conflito. Mas pode ser uma semana onde vocês colocam tudo na balança. Então, se vocês perceberem que de facto uma relação já não está a ser boa para vocês, vocês vão conseguir solucionar isso, mesmo que seja com uma ruptura. Vocês poderão entender que a ruptura será o melhor caminho e vocês vão ter a coragem e a lucidez para o fazer. Quem não está numa relação, perceber então o quanto também desenvolvem o vosso lado emocional, o quanto vocês também não estão a julgar os outros, não se criticam demasiado. Então fazer aqui ter essa consciência, digamos assim,
das vossas dimensões mental e emocional, como é que vocês trabalham com as duas, será que estão as duas de mão dadas ou não? Então fazerem também essa análise será extremamente importante para solucionar o vosso campo amoroso, caso queiram ter uma relação, caso queiram aproximar-se mais de alguém. Essa postura muito julgadora ou muito crítica provavelmente não estará a ajudar. Em termos de trabalho, esta é uma semana ótima para encontrar soluções. De facto, esta lucidez ativa vai fazer com que estes nativos consigam perceber a fórmula certa para resolver as situações. Vão ter uma capacidade forte de oralidade, não é? De conversar, de discutir, de argumentar e levarem a água ao vosso moinho, então expressem-se mais. É esta capacidade de disciplina, capacidade de método, capacidade de serem muito objetivos, capacidade de traçar metas, planear e chegar até elas. Então é uma carta muito poderosa no mundo profissional e no mundo financeiro, porque vocês conseguem de facto chegar mais longe esta semana e vão sentir essa autonomia, esse poder pessoal a agir a vosso favor. Em termos de saúde, stress, ansiedade, ou de facto pode ser também aqui um aviso de que vocês devem dar mais atenção aos sinais que o vosso corpo vos dá. Às vezes há uma dor de cabeça que está persistente, ou sei lá, vocês perceberem que andam com desejos de comer determinada fruta, e perceber que pode ser ali alguma carência vitamínica. Então, estarem mais atentos ao vosso corpo físico será fundamental esta semana e superarem também stress e ansiedade com algo que vos relaxa ou que vos traga muito entusiasmo e ânimo, será positivo. Então, para os nativos e nativas de Caranguejo ou Câncer, carta de tarô, Rainha de Espadas e a energia da racionalidade. Dê-me só um segundo, vou aqui beber um pouco de água. Para poder continuarem bem. E seguimos para Leão. Leão tem a carta de tarô, o Rei de Copas, e o Rei de Copas traz a energia da tolerância, do equilíbrio também, do lado democrático, não é? Já sabemos que este é o Rei democrático do tarô. Então esta semana o vosso lado emocional estará destacado, vocês vão saber trabalhar muito bem com ele, ou algo vai ajudar-vos a trabalhar este lado de uma forma mais forte e mais poderosa, ou vocês vão, com o vosso lado emocional, ajudar mais os outros também a esse nível. Portanto, podemos ser sempre um bom exemplo. E começando por nós vamos emanar isso para os outros. Então, há um nível amoroso dentro de uma relação, é a cumplicidade, é o carinho, é a bondade, é o mimo. Portanto, é aqui tudo aquilo que deixa nós expressarmos as nossas emoções com coragem, sem medo de amarmos mais, sem medo de mostrar que amamos. Então isso vai favorecer uma relação, vai trazer mais profundidade, vai trazer mais proximidade. Então esta é uma semana que de facto a união dos casais se fortalece por este espírito democrático, conciliador que tem a energia do Rei de Copas. Quem não estiver numa relação, eu diria que está completamente preparado ou estará já nas últimas fases de preparação para poder conectar-se a alguém. Pode ser que esta semana conheçam alguém que vai cativar o vosso coração, que vai mexer com os vossos sentimentos e emoções, e isso será muito positivo, porque vocês podem ir mais confiantes, vocês também estão mais equilibrados e essa abertura também vai trazer a hipótese de vocês se conectarem a alguém que esteja na mesma linha. Em termos de trabalho, esta energia traz aqui esse equilíbrio financeiro, essa capacidade também de sermos líderes naquilo que fazemos. Portanto, há uma conexão emocional também ao mundo do trabalho e das finanças, vocês percebem muito bem o que fazer, como fazer, etc. Essa ligação também com as vossas tarefas, uma ligação de mais entrega, mais dedicação, mais empenho. É uma ótima semana para mediar conflitos também, para receberem apoio das outras pessoas, para apoiarem as outras pessoas. Então este lado democrático vai-vos abrir os campos profissionais. Então também, se tiverem que
pedir algo a alguém, ou se tiverem que ajudar alguém, façam-no. Isso vai trazer melhorias para vocês. Então, uma semana também em que tudo que seja o campo profissional e financeiro decorre de uma forma mais harmoniosa, mais conectada à prosperidade também. Em termos de saúde, continuarem a trabalhar mais neste equilíbrio, portanto neste equilíbrio mental, espiritual, emocional, tudo o que sejam terapias holísticas, tudo o que sejam terapias que envolvem o indivíduo no seu todo, são benéficas, tudo o que envolva o elemento ligado às emoções, que é a água, também é muito positivo para os nativos de Leão esta semana. Então, para eles, carta de tarô, o Rei de Copas e a energia da tolerância. Agora vamos para Virgem. Virgem tem a carta de tarô, Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna vai trazer mudanças. Portanto, a roda vai girar para estes nativos. Então, se havia momentos mais complicados, mais difíceis, ou se a vida estava estagnada, é hora de mudar, não é? Mudar a roda, vai subir, vai ascender. Então estes nativos estavam cá em baixo, vão lá para cima. Se estavam lá em cima, podem descer cá para baixo. Então aí vamos com cautela. Percebam qual é que é o vosso momento e tragam para a vossa realidade. O que é facto é que esta semana pode perturbar-vos um pouco, precisamente porque as coisas vão mudar. E mesmo que seja para bem, como já estamos habituados a ir na zona de conforto do mal, às vezes nós achamos que aquilo não é pelo bem. Então termos uma mente aberta para o que der e para o que vier é aquilo que devemos estar preparados e devemos de facto acolher de forma serena esta semana. Em termos amorosos, quem está dentro de uma relação, pode ser acontecimentos exteriores, situações que até se podem ter passado com outras pessoas, mas que vêm influenciar a vossa relação. Pode ser também vocês sentirem esses altos e baixos na relação, tipo, parece que estão muito entusiasmados e depois se desentusiasmam, ou um dia estão muito pacientes com o outro, no outro dia já estão impacientes. Portanto, aquela coisa, a história do mau feitio e do bom feitio parece que vai andar aí a fazer muita interferência esta semana. Tenham mais calma. Mas como é que eu tenho isso? Querendo, nós conseguimos. Então, se vocês estão a ser intolerantes, impacientes, etc., tragam mais calma para a vossa energia. Comandem isso em vocês para que consigam ter mais estabilidade esta semana. Dentro da relação, se vocês também forem demasiado intolerantes, demasiado impacientes, isso pode prejudicar a vossa relação. Ou se vier um conflito, vocês saibam agir de uma forma mais serena, não ajam por impulso, não ajam antes de pensar, refletir sobre isso. Isso será aqui a forma certa de agir esta semana. Quem não está numa relação pode ser então a entrada repentina numa, pode ser que vocês conheçam alguém de uma forma quase que inesperada e isso vai mexer convosco. Então esta desorganização, digamos assim, daquilo que é o ambiente comum, provavelmente vai acontecer esta semana. Então estejam preparados para acolher isso positivamente. Tanto pode querer dizer também às vezes entrarmos numa relação como pode ser sair de uma. Então é essa instabilidade, essa diferença do momento atual que vai deixar-vos colocar um bocadinho à prova. Em termos de trabalho e finanças, aqui também pode ser que financeiramente venha um gasto inesperado ou também pode ser que venha um ganho inesperado. Então esta é uma semana onde vocês devem controlar muito bem o vosso mundo financeiro. Podem até investir ou arriscar em algo mais ou algo diferente, mas sempre de uma forma muito razoável e muito sensata para não deitarem tudo a perder. Portanto, não façam nada naquele ímpeto, digamos assim, sem pensar. Sejam muito reflexivos esta semana, portanto, pensem muito bem antes de agir. Aí é a maneira mais adequada de conseguirem manter alguma estabilidade esta semana. Então, também respirarem profundamente, terem de facto esse exercício mental do que, espera aí, está a acontecer isto, vou parar aqui, vou pensar um pouco e só depois é que tomo uma decisão.
Então essa será a forma que vocês devem utilizar mesmo esta semana. Dentro daquilo que é a saúde, isto mexe sobretudo com a tensão arterial, portanto também pode haver aqui oscilações. Essa parte do ânimo e do vigor, uns dias bem dispostos, outros dias mal dispostos. Então vocês têm que trabalhar muito essa energia, trabalharem muito a vossa calma, façam meditação, ajuda imenso. Façam de facto terapias que vos possam enquadrar nessa calma, nesse relaxamento, porque isso será mais positivo e também depois vai ajudar nessa parte do aparelho circulatório a que vocês também tenham ou mantenham a tensão equilibrada. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarô, a roda da fortuna e a energia das mudanças. Agora vamos para um dos mais favorecidos, Balança, o Libra, que esta semana tem a carta de tarô Imperatriz. E a Imperatriz traz a energia da fertilidade. Então esta é uma semana onde tudo está muito... Olha, é de acordo com a primavera. Tudo está fértil. Todos os terrenos são férteis para estes nativos esta semana. O terreno material, o terreno mental, o terreno emocional. Portanto, tudo aqui está nessa abertura para crescer e desenvolver. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação, há um grande sex appeal a acontecer nestes nativos, já têm por natureza, mas esta semana será mais destacado, porque também ativando a vossa alegria de viver, fazendo as coisas que vocês gostam, trazendo mais autoestima, isso vai melhorar muito as vossas relações. Então vocês conseguem de facto entusiasmar, empolgar mais as relações existentes, trazer essa alegria contagiante. Pode ser também que vocês se projetem para algo mais, que pode querer dizer ter mais filhos, pode querer dizer ter filhos, pode querer dizer firmarem uma relação, irem viver juntos ou fazerem um projeto a dois que vai trazer esse crescimento e desenvolvimento. Quem não está numa relação, grande capacidade de conquista, grande capacidade de sedução, portanto aí essa fórmula, digamos assim, mágica de atração de alguém para as vossas vidas vai estar muito sublinhada esta semana e pode muito bem trazer alguém para as vossas vidas. Cuidado aqui com uma pontinha de ciúmes ou possessividade que sempre se relaciona muito com a carta de tarô, a Imperatriz. Desde que isso não seja exagerado e que de facto não cause impacto negativo na relação, está tudo ok. Agora, se de facto esse ciúme, essa possessividade é algo que sufoca o outro, aí é que devem ter mais atenção. Em termos de trabalho, então é aqui uma carta muito positiva. Primeiro porque vocês esta semana vão conseguir ser ou ter ter essa virtude de serem boas relações públicas. Então vocês conseguem estabelecer mais contactos sociais que favorecem mais as vossas tarefas ou o vosso mundo profissional e financeiro. Vocês têm desenvoltura também para serem mais criativos. Então essa criatividade faz com que vocês consigam os vossos propósitos rapidamente. Então têm esse lado líder também, estão destacados, os outros percebem-vos. Então é uma carta que também vai trazer esse desenvolvimento, essa desenvoltura, não é? Para crescer financeiramente e profissionalmente. Vocês vão dar nas vistas esta semana. É uma carta muito boa para ganhar dinheiro, só que também é boa para gastar. Então aqui pode haver uma certa compulsão para gastar. Vocês conseguem fazer dinheiro, mas também o conseguem gastar. Então aqui, nesta compulsão, se ela for desmedida, desequilibrada, se não for temperada, então devem dar ou estar alertas, não é? Serem precavidos, terem prudência nesse sentido. Em termos de saúde, fala muito da saúde emocional, ok? As emoções podem ser o vosso ponto fraco. Então estabeleçam aqui já exercícios que vos ajudam a controlar as vossas emoções. Aquelas que são más, toca a desvanecê-las. As que são boas, toca a ativá-las. Se preciso for, peçam ajuda nesse sentido a todas as pessoas que trabalham na área. Mas é sobretudo bom ou positivo vocês fazerem algo por vocês mesmos. Então pode ser uma ida ao cabeleireiro, comprar uma roupa nova, fazer um spa,
cuidar da pele, tudo aquilo que vocês sintam que vos faz ficar mais autoconfiantes, com uma autoestima mais elevada, será bom de incluir esta semana. Então, para os nativos de Balança ou Libra, carta de tarô, a Imperatriz e a energia da fertilidade. E agora seguimos para Escorpião. Escorpião tem a carta de tarô, o carro, e o carro traz a energia de determinação. Eu associo sempre a esta carta não é um provérbio, é uma frase chavão, que não sei quem inventou, que é: só atinjo o cimo da montanha quem estiver disposto ao esforço da caminhada. Então esta é uma semana em que estes nativos vão subir a essa montanha, porque eles estão dispostos ao esforço dessa caminhada. Então será provavelmente uma semana onde vocês tomaram já decisões e vocês já estão a ativar essa caminhada, vocês já se estão a esforçar para chegar lá acima. Isso traz-vos um foco, uma concentração, uma resistência, uma perseverança fora do comum. E é isso que vos vai ajudar a chegar muito mais longe esta semana. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação já existente, há uma postura muito líder quando nós temos esta carta ou esta energia. Então, podem ter alguma tendência a querer ser vocês a comandar o barco, a ser vocês a tomarem decisões, a serem vocês a tomar iniciativas, e isso é bom. Portanto, se o outro estiver de acordo, ótimo. Agora, vocês também têm que ser mais flexíveis à opinião do outro. Então, aqui, cuidado com essa postura toda líder, toda decidida. Se ela envolver o outro, ótimo, está de acordo, muito bem. Se não respeitar o outro, bom, isso pode ser de facto algo que vocês têm que trabalhar um pouco mais, ok? Então estarem em acordo, estarem em comum acordo. É bom vocês tomarem iniciativas, é bom vocês tomarem decisões, mas como é um casal, são duas pessoas, há que envolver os dois nesse sentido, porque senão vocês podem criar aqui uma dinâmica também de autoridade dentro da relação, de pouca democracia dentro da relação, e isso pode prejudicá-la. Então, se não querem que isso aconteça, não o façam. Tenham em mente também o que é que o outro quer e o ritmo a que ele está. Quem não está numa relação, eu diria que esta semana pode acontecer também vocês conhecerem alguém de uma forma muito repentina, e isso vai mexer muito com os vossos desejos, com essa vossa sensação de prazer ou de facto quererem abrir mais o vosso coração. Então há aqui essas movimentações para quem está solteiro, no sentido de conhecer alguém ou da hipótese de abrirem o vosso coração para alguém esta semana, ou inclusivamente encontrarem alguém assim também de uma forma mais inesperada. Em termos de trabalho, esta energia traz essa capacidade para vocês tomarem então decisões, ou já tomaram decisões, e esta semana vocês vão se focar muito nas vossas metas. Então lembrem-se sempre que é estarem nesse esforço, nessa dedicação constante, nessa ativação de que se querem uma coisa, vocês vão obtê-la, vocês vão fazer tudo o que for preciso para a conquistar. Vocês sabem também muito bem quais são os obstáculos que têm pela frente, mas decidam ultrapassá-los. Nós temos que olhar mais os obstáculos como oportunidades, como hipóteses de nos superarmos. E esta semana é ótima para vocês superarem e trazerem uma melhor versão de vocês mesmos. Em termos de saúde, a parte física, sobretudo a parte física, é aqui a sensibilidade, então as articulações, os músculos são um ponto sensível, e isso com exercício físico, com massagens ou também com flexibilidade, pilates, essas coisas assim, ajuda muito a que o corpo se estabilize e que vocês consigam ter a energia certa, então, para serem determinados e chegarem onde querem. Então, para os nativos e nativas de Escorpião, carta de tarô, o carro e a energia da determinação. Agora vamos falar de Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô, a Rainha de Ouros, e a Rainha de Ouros traz a energia do conforto. É uma carta que traz mais segurança e mais estabilidade, ou chances de segurança e estabilidade para estes nativos. O conforto é isso, é nós sentirmos-nos confortáveis com aquilo que temos. Então também uma fórmula aqui de estarem muito gratos por aquilo que têm,
de estarem mais satisfeitos com o que têm em mãos, ou então de ativarem isso, vai-vos trazer esta segurança e estabilidade que vocês tanto querem ou tanto desejam esta semana. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, é o nutrir a relação de bem-estar, é o nutrir a relação também de positividade, de otimismo, de acolhimento dos vossos parceiros, de vocês estarem mais dedicados, mais empenhados, de darem horas de mais qualidade às vossas relações e até às relações familiares, às relações de amizade. Portanto, há essa vontade vossa de partilharem a vossa companhia com os outros de uma forma muito agradável. Quem estiver sozinho vai ter aqui também um grande poder atrativo, porque vão dar nas vistas, sobretudo por isso, por essa postura contagiante, de estarem alegres, de estarem sorridentes, de estarem com vontade de viver, de estarem com vontade de estar a usufruir, digamos assim, de todos os prazeres que a vida nos proporciona, até nas coisas mais simples. Parece que é observar a natureza, é observar uma pessoa bonita. Portanto, tudo isso vai estar aqui ampliado esta semana e pode, com certeza, dar-vos a oportunidade, se assim o desejarem, de conhecerem alguém ou de alguém que possam estar a conhecer, vocês consigam nutrir mais isso e aprofundar um pouco mais uma situação que possa estar a começar. Em termos de trabalho, muita habilidade para gerir os recursos. Portanto, tudo o que têm em mãos vocês conseguem quase que aumentar, quase que multiplicar. Vocês têm assim essa magia, não é? De que até podem ter poucos recursos, mas vocês utilizam-nos tão bem que o resultado final sai assim até de uma forma quase mágica, porque vocês têm esse lado da versatilidade também. Vocês conseguem desempenhar tarefas que às vezes até nem sabem desempenhar muito bem, mas vocês agilizam as coisas. E esse agilizar também vos traz a criatividade, ou é a criatividade que vos traz a agilidade, e vocês conseguem então trazer mais maneiras de ganhar dinheiro, vocês conseguem trazer mais fórmulas para ampliar a vossa vida profissional ou aquilo que vocês fazem. Então há também esse nutrir da vida financeira de uma forma mais poderosa esta semana. E vocês também querem partilhar isso com os outros, e isso é muito positivo, porque nós não estamos aqui só ao nosso serviço e não só ao serviço dos nossos desejos e vontades, e quando passamos isso também para os outros, quando partilhamos isso com os outros, isso de facto é muito abundante, e vocês vão ter esta semana essa condição. Em termos de saúde, trabalhar também mais o físico, alimentarem-se bem, cuidarem de vocês, deem tempo também para fazerem alguma atividade, deem tempo para descansarem, terem noites de sono boas e cuidarem também da beleza, cuidarem mais de vocês, portanto, daquilo que vocês sentem que faz com que se sintam belos, bonitos e bons. Esta é uma semana boa também para o poderem fazer. Então, para os nativos de Sagitário, carta de tarô, a Rainha de Ouros e a energia do conforto. E terminamos em Capricórnio. Capricórnio com a carta de tarô, o Rei de Espadas, e o Rei de Espadas traz a energia do controlo. Bom, esta carta é uma carta que, ao nível mental, também é positiva, como já falámos aqui da Rainha de Espadas, o Rei de Espadas ainda mais mental é. Portanto, esta semana, esta energia do controle vai-vos trazer muita agilidade mental. A inteligência está apurada, mas cuidado então, prudência com a rigidez, prudência com o facto de vocês acharem ou poderem achar que são a autoridade máxima em determinado assunto. Isso pode, de facto, desconectar-vos das outras pessoas e ter essa condição, não é? Vocês estarem sempre ali, parecem o segurança do castelo que é vosso e não podem partilhar isso com mais ninguém. Então isso pode distanciar-vos das outras pessoas. É uma energia boa para vocês também tomarem soluções, para vocês poderem raciocinar sobre situações, para deliberar situações, mas pode ser má se vocês adotarem uma dinâmica de muito controle, de muito julgamento, de muita racionalidade, onde só vocês é que têm a razão
e o ponto de vista dos outros no que é tido em conta. Então, aqui, serem mais equilibrados. Ao nível amoroso, isso vai trazer, então, dentro de uma relação já existente, essa postura extremamente controladora, que se for mal utilizada, vocês vão tentar manipular o outro, e essa manipulação pode ser muito prejudicial, porque se o outro a percebe, vocês podem entrar em grandes conflitos dentro da relação. Então, se é uma coisa boa para ambos, então vocês devem persuadir ou tentar explicar o vosso ponto de vista, tentar argumentar com aquilo que vocês acham que é o correto, mas não podem, digamos assim, obrigar o outro a pensar como vocês ou a agir como vocês. Então tenham aqui uma grande dose de sensatez esta semana, porque vocês vão teimar às vezes em fazer as coisas ou achar que é tudo exatamente como vocês querem ou como vocês pensam. Então é preciso trazerem aqui um lado mais emocional para entender o outro e serem mais empáticos com o outro. De qualquer das formas, é-vos pedir essa energia mental esta semana, então pode ser que dentro de uma relação já sufocante, numa relação que já não funciona, etc., vocês então conseguem ter essa esfera mental ampliada e vocês definem um novo rumo para vocês. Os ciúmes, a possessividade, a impulsividade, tudo isso deve ser observado esta semana. Quem não está numa relação pode ser também esta postura crítica, não é? Esta postura do eu é que sei, eu é que reconheço, a minha maneira é que está certa, que vos distancia do outro. Então percebam se vocês não estão sempre a emanar esse tipo de energia e se querem de facto relacionar-se com alguém, vão ter que aprender a usar mais o vosso lado emocional. Em termos de trabalho, uma boa carta para chegar às metas que desejam, uma boa carta para vocês traçarem objetivos, porque estão muito estrategas. Então esta é uma semana onde vocês conseguem funcionar muito bem no campo profissional e financeiro, também porque o vosso lado mental está destacado, então rapidamente vocês têm a lucidez sobre o que é que devem fazer naquela hora, o que devem dizer, ou como devem agir. Isso é positivo, não é? Logo que vocês também tragam aqui o lado emocional, ok? Porque serem muitos julgadores ou críticos no que quer que seja esta semana, quererem controlar tudo, pode-vos deixar aí numa situação onde as coisas se partem. Então utilizem isto a vosso favor, tragam de facto a vossa inteligência, a vossa argumentação assertiva para o mundo do trabalho. Esta é uma semana onde vocês estão líderes daquilo que fazem, vocês de facto conseguem ser mais independentes, conseguem destacar-se no mundo do trabalho, desde que não sejam muito rígidos e controladores. Em termos de saúde, é estressante estarmos sempre assim no controle, não é verdade? É estressante nós acharmos que se perdermos alguma coisa do controle, pode-nos acontecer algo de mau. Então é muito estressante estarmos nessa dinâmica. Estou sempre aqui a mexer no pano. Então é muito estressante estar nessa dinâmica. É preciso que vocês saiam daí, vocês sejam mais soltos, mais leves esta semana. Então façam tudo o que são exercícios de relaxamento. Saiam com pessoas animadas, divertidas, que vos fazem rir, porque aqui para esta energia controladora, rir, relaxar, divertir é mesmo o melhor remédio. Então, para os nativos de Capricórnio, carta de tarot, o Rei de Espadas e a energia do controle. Uma boa semana para todos vós. Para a semana voltamos e até lá, um abraço carregadinho de boa energia.